Olá, galera. Faz tempo que eu não deixo uma palavra aqui para vocês e algum dia Deus está queimando essa palavra no meu coração para eu compartilhar. Ela é uma história que está aqui em Gênesis 38 sobre o sogro Judá com a nora Tamar. E o dia que eu li a respeito disso, eu fiquei assim maravilhada com o que Deus tem para nos falar, né? Ela começa ali no, mais ou menos a história ali no 38 e tal, e a partir do versículo 8 ele diz assim: No devido tempo, Judá arranjou o casamento de seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de cases com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro, por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele, né? O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, por isso também tirou a vida de Onã. E aí a história ela segue, tá? Deixar um pouco aí de curiosidade para vocês lerem. E o que eu quero dizer a respeito dessa mensagem? Diz aqui que Judá ele tentou de todas as formas pegar os irmãos de para poder casar com Tamar, que havia ficado viúva de que já não agradava o coração de Deus e a vida dele foi ceifada. Um belo dia, um belo tempo, ele falou para Tamar ir embora, tal, viver lá o luto dela, a viuvez dela, e um belo dia ele perdeu Judá, a mulher. Ele ficou também sem esposa, viúva. E nisso, um belo dia ele sai lá para caminhar, lá com um amigo dele chamado Ira. E sai lá para caminhar tal. Quando de repente ele vai lá para os montes, a Tamar fica sabendo que o sogro dela tá indo para lá. O que ela faz? Ela se veste toda de prostituta, como uma prostituta, aliás, e tampa assim, né, o rostinho dela tal. E lá no meio desse lugar lá, ela encontra com o sogro dela, e ele, por ela estar com o rosto coberto, não repara que ela. Nessa história aí, o que acontece? Ele se deita com a nora dele, a Tamar. E no fim, quando acaba tudo, ela pede algum sinal para ele, algum objeto, para que depois ele possa voltar e buscar e tudo mais. Isso aqui tá falando aqui na história, no capítulo 38 de Gênesis todinho, que é muito interessante. O que acontece? Passa 3 meses, Tamar engravida. E o sogro fica sabendo que a nora dele, viúva, ficou grávida. E ele, naquelas leis, o que eles tinham que fazer? Matar, porque ela não era casada e tudo mais. E pegaram e chamaram, ele chamou essa Tamar lá para falar com ele, para poder ela morrer. Nisso ela leva, né, como sinal aquilo que ele próprio deixou para ela. E quando ela chega lá e mostra quem fez aquilo com ela, ele compreende o quê? Que ele era o pai dos filhos dela. E aí a grande história não é nem tudo isso aí que eu contei. O grande raciocínio que um tempo eu fiquei pensando, a gente sai um pouco do Velho Testamento, vamos lá para Novo Testamento, Mateus. No primeiro capítulo, olha o que a Bíblia vai nos dizer no primeiro capítulo do versículo 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Gente do céu. O dia que caiu minha ficha, né, que às vezes a gente lê a genealogia, a gente tem uma preguiça, eu não vou mentir, eu tinha muita preguiça antigamente. Falar, ficar sabendo quem pariu, quem fez quem casou com quem gerou quem, né? E eu falava, Deus, pra quê, né? Até um dia eu vi uma pregação de um pastor onde ele falou a importância da gente saber a genealogia da Bíblia, né? Muitas vezes pra gente saber de onde veio e tal. E o que acontece? Lá em Mateus mostra como Judá e Tamar fizeram parte da genealogia de Jesus, gente. Olha que magnífico. Lá no meu começo de conversão, eu achava que era José, acredita? Achava que era José, filho de Jacó, que era da linhagem de Jesus, por ter sido uma história tão linda e perfeita. E não. A história de Jesus, ela vem da raiz lá de para trás para Judá. E justamente quando ele engravidou a nora dele, saiu lá os gêmeos, Pérez e Zerá. E foi da linhagem de Pérez que chegamos até Jesus. Então, gente, depois de quase 4 minutos aí falando o que Deus falou comigo, de um relacionamento torto, de um relacionamento desumano, de um relacionamento que não tinha nada a ver
o sogro com a nora, né? Se parar para pensar, os filhos de Tamar vão ser irmãos do próprio, seria pai, né? Que era Er, que acabou ele mesmo não gerando. Então, o que Deus vem mostrar para nós? Que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, sim, o passado dele, a história dele, a genealogia dele, lá atrás, muito antes dele viver, olha por quantas histórias tortas a gente chega até o nosso Jesus, que é santo, imaculado, limpo, Deus. E tantas outras histórias que a gente vê também lá em Mateus, a gente vê Raabe, né? Lá Raabe, que era prostituta, que gerou Boaz, que casou com Ruth, que gerou lá, ó, aqui fala, ó, Boaz de Ruth, que gerou Jessé, que gerou Davi. Isso aí, então é isso que é importante da genealogia, né? Da gente entender de quem vem quem e o que significa e como. Não importa, gente, o nosso passado, não importa de onde a gente veio, não importa de quem a gente nasceu. O que importa é o que a gente vai fazer com a vida que Deus nos deu. Importa é que tantas histórias no passado nos inspira, mesmo às vezes ela não ter sido completamente perfeita, mas que talvez daquela imperfeição ela se resultou até a sua vida. Muitas vezes a gente, principalmente filhos, né, de pais separados, culpa, né, porque isso, porque aquilo, gente, são muitos casamentos de filhos separados e nem por isso a gente tem histórias tristes. Quantas pessoas que nasceram de pais separados e conseguiram dar a volta por cima, porque o que importa é o que habita em nós e não basicamente colocar a culpa do outro que veio antes da gente. Já pensou se Jesus colocasse culpa na genealogia dele? Porque eu vim de uma nora que foi pega por um sogro, ou eu vim de uma prostituta. Não, Jesus não olhou para aquilo. Jesus veio, cumpriu a missão dele, o desígnio da vida dele. E é isso que eu venho falar hoje para vocês. Não importa o que já passou, importa o que você é e o que você fará. Importa é quando chegar lá no dia do julgamento a gente olhar para Jesus e ele não disser, não falar para nós que eu não te reconheço, mas ele disser, eu estava contigo, eu reconheci, eu sei, meu filho, que você me ama, que você me obedeceu e é por isso que hoje eu te entrego a coroa da vida eterna. Então, esse vídeo eu estava queimando há muito tempo para eu poder falar a respeito disso. A gente coloca a culpa em tantas coisas, quando na verdade nós somos o causador de vai ser positivo ou não a jornada na nossa vida nessa terra. E lembrando que tudo passa, mas a eternidade ela existe e acontecerá. Mas para que possamos vivê-la, tudo vai depender do processo de todos os dias de nossa vida aqui na terra. Não culpe os outros, não culpe a igreja, não culpe o irmão, não culpe o pai, não culpe a mãe. Viva a sua história, descubra o propósito da sua vida. Reconheça suas fraquezas, coloque diante do altar. Quantas vezes Davi se derramou diante de Jesus com tantas coisas feias que ele fez, e olha quem ele foi, um homem segundo o coração de Deus. Então é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, mas precisamos reconhecê-lo, que ele é o nosso Senhor e Salvador, independente de religião, de denominação. Jesus é único, Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer salvação. Amém? Que Deus te abençoe e vá lá, leia Gênesis 38, leia essa história, capita um pouco mais daquilo que eu tentei um pouquinho de passar, porque Deus preencheu tanto meu coração e tirou tanto peso assim do passado meu que já não importa mais, contribuiu para eu chegar até aqui, mas só eu vou saber filtrar o que é bom e o que não é e continuar a minha jornada e cumprir o meu propósito. E por fim, quem sabe, ou aliás, é o que eu vou correr para conseguir, a coroa da vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe. Estava com saudade, demorei aí alguns meses para postar novamente um vídeo e vou ver se Deus me coloca aí com mais oportunidade para falar para vocês. Amém, gente? Qualquer dúvida, manda lá uma mensagem, farei questão de responder. O importante é que o que queima dentro de mim é o que eu tento, com todo amor e carinho, passar para todos vocês, os meus amigos e a tantas pessoas que alcançam os meus vídeos, porque eu sei que não é à toa. Eu creio que Jesus nos preenche, só Ele, com o teu amor imensurável, é capaz de mudar a história das nossas vidas para sempre. Amém? Que Deus te abençoe.